Tudo bom, gente? Meu nome é Nelson Rezende Júnior, sou professor de Direito Penal. Eu estou passando aqui para a gente trabalhar o crime de extorsão e depois a gente trabalha o crime de extorsão mediante sequestro. Beleza? A primeira coisa que nós vamos fazer para entender o crime de extorsão, eu vou apresentar o tipo penal. Quando a gente está trabalhando, gente, parte penal, parte especial, nós precisamos aprender a tipificar, tá certo? A gente precisa aprender a observar uma situação e ver aonde aquela situação e se aquela situação se enquadra em algum tipo penal. E é isso que nós vamos tentar fazer. Primeira coisa que nós vamos fazer, a leitura do dispositivo e depois a gente faz algumas considerações, principalmente diferenciando o crime de extorsão do crime de roubo, ok? Bom, vamos jogar na nossa tela aí o dispositivo, para a gente fazer a leitura juntos. Bom, vamos lá. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa. Pena de reclusão de 4 a 10 anos e multa. A mesma pena do caput do artigo anterior. A mesma pena do crime de roubo simples. Certo? Bom, vamos seguir para o restante do texto do artigo 158 e depois a gente volta fazendo as considerações. Ainda no 158, parágrafo 1º, se o crime é cometido por duas ou mais pessoas ou com emprego de arma, aumenta-se a pena de 1/3 até a metade. Vamos lá, olha só. Quando está dizendo aqui duas ou mais pessoas, a gente sabe que isso também majora o crime de roubo, né? E majora na possibilidade de 1/3 até a metade. A gente viu isso no dispositivo anterior. Agora, aqui quando está falando em emprego de arma, senhores, o dispositivo ele não é claro em dizer para a gente se essa arma é uma arma branca, se é uma arma de fogo, se é uma arma própria, se é uma arma imprópria. Vamos lembrar aqui o que é arma própria e arma imprópria. A arma própria é aquilo que foi criado para ser uma arma, tá certo? Por exemplo, um punhal, por exemplo, uma pistola, por exemplo, um revólver, tá certo? E existem também armas chamadas armas impróprias. Aquilo que não foi criado para ser uma arma, foi criado, por exemplo, para ser uma ferramenta, mas pode ser utilizado como uma arma, por exemplo, um facão, por exemplo, uma foice, por exemplo, uma faca, certo? Bom, aqui o dispositivo, como ele não é claro em nos colocar aqui armas próprias ou impróprias, arma de fogo ou arma branca, diferente do crime de roubo que separa as possibilidades, né? Uma majorante para arma de fogo, uma majorante para arma branca, aqui qualquer arma majora a pena de 1/3 até a metade, ok? Bom, aplica-se a extorsão praticada mediante violência o disposto no parágrafo 3º do artigo anterior. Basicamente, o que diz o parágrafo 3º do artigo anterior? Quer dizer, o parágrafo 3º do artigo 157, que é o crime de roubo. Ele diz para nós o seguinte, que eu tenho formas qualificadas, eu tenho penas diferenciadas se eu tenho resultado daquela agressão para a prática do roubo, e aqui é a mesma coisa para a prática da extorsão, eu tenho um resultado lesão corporal de natureza grave ou resultado morte. Ou seja, aquelas qualificadoras que estão lá no parágrafo 3º do artigo 157, com aquelas possibilidades de pena, como, por exemplo, a pena do latrocínio, né, que é pena de 20 a 30 anos de reclusão, ela também vai ser aplicada se eu tiver, por exemplo, uma extorsão com resultado morte. Tá certo? Lembrando que esse resultado, lesão corporal de natureza grave ou lesão corporal ou morte, ela pode ser tanto a título de dolo quanto a título de culpa. Se o sujeito empregou violência para a prática da extorsão e gerou resultado morte, querendo ou não, gerou resultado lesão corporal, querendo ou não, mas pelo menos por sua culpa, ele vai ter as mesmas penas do roubo seguido de morte e do roubo com resultado lesão corporal de natureza grave ou gravíssima. Ok? Seguindo em frente. Se o crime é cometido mediante a restrição da liberdade da vítima e essa condição é necessária para a obtenção da vantagem econômica, a pena é de reclusão de 6 a 12 anos, além da multa. Se resulta lesão corporal de natureza grave ou morte, aplica-se apenas as penas previstas no artigo 159, parágrafo 2º e 3º, respectivamente. O que significa dizer? Olha só. Se eu tenho restrição da liberdade da vítima para
realizar a prática da extorsão, para eu fazer com que essa pessoa me dê a vantagem, se eu preciso restringir a liberdade dela, e esse é o mecanismo que vai fazer com que eu acesse a essa vantagem, eu estou falando da forma qualificada, pena de 6 a 12 anos, como nós acabamos de ver, ok? E se nessa situação eu tiver resultado, lesão corporal de natureza grave, eu vou aplicar uma pena que é uma qualificadora, tá certo? A mesma pena da forma qualificada da extorsão mediante sequestro, que é o artigo 159, parágrafo 2º. E se eu tiver resultado morte a partir dessa violência, da mesma forma que nós explicamos no slide anterior, pouco importa se essa lesão corporal de natureza grave, gravíssima, ou se a morte é a título de dolo ou de culpa, eu vou ter a forma qualificada também da extorsão mediante sequestro, replicada para a extorsão, com restrição de liberdade, ok? Bom, vamos seguir em frente. Agora, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos começar a realmente esmiuçar o crime de extorsão. Vamos começar a entender as diferenças entre um crime de roubo e um crime de extorsão. Sabe por quê que nós vamos fazer isso? Porque quando a gente está imaginando uma situação prática, por exemplo, alguém aponta uma arma e pede para passar a carteira ou para passar o celular, a pessoa pode estar pensando assim, peraí, mas isso não parece... isso não parece com constranger alguém, ou seja, obrigar alguém, mediante grave ameaça, com o intuito de obter uma vantagem devida, a tolerar o que se faça ou a deixar de fazer alguma coisa? Bom, olha só, quando você está apontando uma arma e mandando a pessoa entregar, você está obrigando a pessoa a te entregar uma carteira, te entregar um dinheiro, não é isso? Mas por que isso não é extorsão e continua sendo roubo? Olha, se eu estou obrigando, se eu estou constrangendo a me dar uma vantagem indevida, deveria ser uma extorsão, é o que a gente pode estar imaginando. E aí é importante que a gente compreenda as principais diferenças entre o roubo e a extorsão. Primeira diferença, não vai nos ajudar muito, mas é uma diferença, tá certo? No roubo, o agente subtrai, ele retira da vítima, ok? Na extorsão, o agente faz com que a ele seja entregue. Aí você vai falar assim, opa, peraí, mas aí está parecendo mais ainda que a extorsão, esse exemplo que você deu, professor. De apontar uma arma e mandar entregar alguma coisa, não é isso? Sim, esse primeiro item não nos salvou, tá certo? Nessa hipótese. Vamos ver o segundo item, esse agora já começa a nos ajudar. No roubo, a vantagem é imediata, é contemporânea, acontece na hora. Na extorsão, a vantagem é sempre posterior. Ela é depois. Ou seja, eu estou exigindo, mediante violência ou grave ameaça, para obter uma vantagem que vai acontecer depois. Por exemplo, se você não trouxer para mim amanhã 10 mil reais, eu vou matar a sua família. Olha, aqui a vantagem ela é posterior, ela é amanhã, ok? Olha, se você não for em casa agora e buscar para mim tal joia, eu vou lhe agredir, eu vou lhe matar. Isso é o quê? Uma extorsão. Por quê? Porque a vantagem é uma vantagem posterior, diferente do roubo, em que a vantagem é na hora. Eu ameaço para pegar a carteira na hora, para pegar o celular na hora, para levar o carro da pessoa na hora, ok? Então, essa segunda diferença ela já nos ajudou um pouco mais. Terceira diferença, a colaboração da vítima é imprescindível na extorsão. Já no roubo, ela pode ou não acontecer. Por exemplo, apontou uma arma para a pessoa e mandou ela passar a carteira. E se ela não passar? Você vai pegar, você está com a arma, você está sob o controle daquela situação. Tá certo? Ou seja, a colaboração da vítima pode ou não acontecer. E se ela não acontecer? Isso não vai impedir a prática do roubo. Perceberam? Então, olha só, quando a colaboração for imprescindível, como por exemplo, você vai até o caixa e faz uma transferência para essa conta, sob pena de eu matar o seu filho. Olha, vantagem posterior e colaboração da vítima imprescindível, porque é a vítima que vai ter que ir no caixa, a vítima que vai ter que ceder a senha, ou vai ter que digitar a senha, ou vai ter que utilizar a biometria. Perceberam? Ou seja, a colaboração da vítima, ela é imprescindível na extorsão. No roubo, não. Não é imprescindível, ela pode ou não acontecer. E se ela acontecer, ela não transforma o roubo em extorsão, continua sendo um roubo.
Entendido? Teria mais uma diferença. Essas são as principais que nós colocamos aqui nesse quadrinho, mas teríamos mais uma diferença. O crime de roubo é um crime material, ou seja, ele depende do resultado para se consumar. No caso da extorsão, a extorsão é um crime formal, não depende do resultado para se consumar. Por quê? Olha só, vamos no texto de novo. Constranger alguém mediante violência, grave ameaça, com o intuito de obter para si ou para outra vantagem indevida. Olha só, você está constrangendo mediante violência ou grave ameaça, mas qual que seria o resultado disso tudo? Não seria obter a vantagem indevida? Sim. Você está constrangendo para obter a vantagem. Se você constrangeu para obter a vantagem, o crime já está consumado, independente de você ter obtido ou não a vantagem. Vou te dar um exemplo. Olha, no roubo, apontei a arma e falei, passa a carteira. Se você não conseguiu pegar a carteira, se a pessoa não passou a carteira, se a polícia chegou e te prendeu na hora, em flagrante delito, nós estamos falando do quê? De uma tentativa de roubo. O crime não chegou a se consumar. Ok? Por quê? Porque no roubo eu preciso do resultado transferência da propriedade ou da posse para a gente falar em consumação. Óbvio que eu estou falando aqui transferência não de maneira formal, né, gente? Eu estou falando aqui de maneira grosseira, né? De maneira primária, ou seja, uma inversão de posse de maneira violenta, ok? Agora, no caso da extorsão, quando eu ameacei alguém ou agredi alguém para obter uma vantagem lá na frente, para obrigar essa pessoa a me dar uma vantagem lá na frente, o crime já está consumado, independente de eu receber a vantagem ou não. Por quê? Porque eu preenchi todos os elementos do tipo legal de crime. Lembrando que o crime consumado, segundo o artigo 14.1 do Código Penal, é quando estão preenchidos todos os elementos do tipo legal de crime, ou seja, constrangeu alguém mediante violência ou grave ameaça com o intuito de obter para si ou para outrem vantagem econômica indevida. Se você constrangeu com o intuito de obter, não necessariamente obtendo, você preencheu todos os elementos do tipo legal de crime, ou seja, o crime está consumado. Consumado, ok? Aqui eu não preciso do resultado para o crime se consumar. Por isso, no caso, a extorsão é um crime formal. Não depende do resultado para se consumar. Diferente do roubo, que depende do resultado para se consumar. Então, nós vimos, na verdade, essas três diferenças que estão aí na sua tela, mas que o crime de roubo é um crime material e o crime de extorsão é um crime formal. Ok? Bom, vamos fazer a classificação do crime de extorsão? O objeto jurídico do crime de extorsão, qual que é? É o patrimônio, ou seja, nós estamos falando de proteção da posse ou da propriedade, ok? E o objeto material é a indevida vantagem econômica. É bem verdade que dependendo do livro que você estiver lendo, vai estar escrito assim, que o objeto material é a pessoa contra a qual recai a conduta. Por exemplo, o professor Rogério Greco. Me parece não ser a posição mais acertada, ok? Embora a gente veja em alguns livros de direito penal dessa forma, majoritariamente entende-se que o objeto material é aquilo que, se eu retiro, o tipo penal desaparece ou modifica, se muda, vira outro tipo penal, tá certo? E, na verdade, o que caracteriza este tipo penal é a tentativa de obter a vantagem indevida e a vantagem econômica indevida, tá certo? Porque se fosse, por exemplo, uma vantagem não econômica, uma vantagem de cunho sexual, nós estaríamos falando de estupro. Se fosse uma vantagem devida, nós poderíamos estar falando de exercício arbitrário das próprias razões, que é um crime contra a administração da justiça. Tá certo? Então, me parece que o objeto material, a forma mais acertada de se encarar o objeto material é a indevida vantagem econômica. Aquilo que se eu retiro, o tipo penal perde o objeto próprio para se falar na existência desse tipo penal. Né? Seguindo a classificação, esse é um crime comum no que se refere ao sujeito ativo e comum também no que se refere ao sujeito passivo. Significa dizer que não existe, esse tipo penal não exige nenhuma qualidade específica para ser agente desse crime ou para ser vítima desse crime. Por isso, esse é um crime comum, tanto no que se refere ao sujeito ativo quanto no que se refere ao sujeito passivo. É um crime formal, como nós já falamos, não depende do resultado para se consumar. É um crime de forma livre, não existe uma forma específica de praticar a extorsão. Qualquer forma que eu tentar obter uma vantagem indevida econômica mediante violência ou grave ameaça, se enquadraria no tipo penal de extorsão, ou seja, um crime de forma livre. Comissivo, praticado através de ação, doloso, não há que se falar
não existe previsão legal, né, da extorsão culposa. Então, só existe o crime na forma dolosa. É um crime instantâneo, com exceção da extorsão mediante restrição de liberdade, que eu volto a falar com vocês neste momento. Você lembra que a gente falou agorinha mesmo aqui da hipótese de restrição de liberdade e que isso é uma qualificadora do crime de extorsão, pena de 6 a 12 anos? Bom, o que seria essa extorsão mediante restrição de liberdade? Seria quando eu aprisiono uma pessoa ou trago essa pessoa comigo para obrigá-la dessa forma a me entregar uma vantagem devida. Isso é o famoso sequestro relâmpago. O sequestro relâmpago se enquadra exatamente na hipótese do parágrafo 3º do artigo 158, ou seja, extorsão com restrição de liberdade. Por quê? Você não está mantendo a pessoa sequestrada ali, sequestrada, com a sua liberdade restrita, para ir no caixa eletrônico fazer um saque para você? Pois é. A gente pode dizer, então, que essa restrição de liberdade é a condição necessária para a obtenção da vantagem econômica. Por isso, a pena não é só a pena de extorsão de 4 a 10. Nós estamos falando de uma pena da forma qualificada, pena de 6 a 12 anos. Certo? Então, o sequestro relâmpago se enquadra exatamente aqui. Bom, seguindo em frente. Opa, passei aqui um pouquinho. Voltando aqui à classificação. Esse é um crime, então, instantâneo de maneira geral, tá? Ele tem um instante, um momento de consumação, que seria o momento em que você constrange, ou seja, obriga mediante violência ou grave ameaça. Mas se eu estiver falando da forma qualificada de extorsão com restrição de liberdade, enquanto durar a restrição de liberdade, o sujeito está em flagrante delito. Por isso, se prolonga a situação de flagrante, né? Se prolonga o momento do crime, nós estamos falando de um crime permanente nessa forma, apenas nessa forma qualificada, ok? É um crime de dano ao patrimônio, né? É um crime monossubjetivo, ou seja, de concurso eventual de pessoas, inclusive o concurso majora, né? Pode acontecer ou não, mas se acontecer, majora a pena. Nós já vimos aí nesse dispositivo, plurissubsistente, porque admite tentativa. Como que seria tentativa, pessoal? Você já disse ali que não precisa de obter a vantagem, basta exigir mediante violência ou grave ameaça para configurar o crime consumado. Então, como que seria uma tentativa? A tentativa seria eu tentei praticar violência, eu tentei praticar a grave ameaça para obrigar alguém a me dar uma vantagem devida. Ou, vamos imaginar, mandei um e-mail para uma pessoa com uma ameaça. Só que alguém interceptou esse e-mail, viu esse e-mail na tela, foi lá e apagou o e-mail para não chegar, para a vítima não chegar a ter acesso a essa ameaça. Ou seja, nós estamos falando de início de execução de um crime que não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente. Ok? É possível tentativa. Não depende do resultado, mas é possível a tentativa. Tá certo? É um crime, em regra, transeunte, porque, em regra, ele não deixaria vestígios. Obviamente, quando ele deixar vestígios, será imprescindível a realização de exame de corpo de delito. Eu acho que seria importante também a gente falar de algumas outras diferenças, tá certo? Por exemplo, nós já comentamos, mas aqui eu vou reforçar. Olha só, a extorsão, além da diferença do roubo que você precisa saber a diferença da extorsão quando a vantagem indevida ela tem outro caráter, como nós já falamos. Se ela for de vantagem sexual, nós estamos falando de estupro ou tentativa de estupro. Se ela for uma vantagem devida, ainda que econômica, olha, você me deve e agora eu estou te cobrando e ameaçando. Se você não me entregar esse dinheiro, eu vou lhe agredir, eu vou lhe matar, eu vou matar alguém da sua família. Isso seria fazer justiça com as próprias mãos, ou seja, exercício arbitrário das próprias razões. Por isso, eu tenho que tomar cuidado com o objeto material desse crime para não pensar que tudo é extorsão, tá certo? E saber diferenciar a extorsão de outros tipos penais. Outro tipo penal que se parece um pouquinho também é a concussão, que é um crime contra a administração. Na concussão, o tipo penal é exigir vantagem indevida em razão do cargo, da função que aquele funcionário público, ou seja, aquele agente público, a gente chama de funcionário público, o Código Penal dá usa esse termo, né? É um termo que no direito penal a gente utiliza ainda de maneira
muito ultrapassada, porque não se fala sequer mais em funcionário público, fala em servidor público, né? Mas no direito penal, vamos pensar que o nosso código é lá de 1940, a gente quer dizer, quando a gente fala funcionário público, aquele que exerce um cargo, uma função, ainda que transitória ou sem remuneração, mas uma função pública, tá certo? E aí, o crime de concussão, a exigência, ela não é com violência ou grave ameaça explícita, tá certo? Mas a ameaça, ela acaba ficando implícita pelo cargo que aquele agente ocupa. Por exemplo, um policial, quando exige uma vantagem, ele não está solicitando. Solicitar, nós estaremos falando de corrupção passiva, tá certo? Não, ele está exigindo uma vantagem em razão da função que ele tem e que ele pode prejudicar aquela pessoa, embora ele não tenha feito uma ameaça expressa, embora ele não tenha feito uma grave ameaça ou utilizado de violência, mas ele exigiu vantagem. Isso é a concussão. Um tipo penal específico, é um crime próprio de funcionário público, tá certo? Aqui não. Não é que o funcionário público não pode cometer extorsão. Sim, desde que ele também pratique mediante violência ou grave ameaça para obrigar uma pessoa a dar a vantagem. E não simplesmente se utilizando do seu cargo, da sua função, mas se utilizando da violência ou da grave ameaça principalmente. Senhores, espero que tenha ficado claro para vocês aí o crime de extorsão e que possa ajudar vocês a compreender um pouco mais os crimes contra o patrimônio. Até a próxima.